tarde, gente. Hoje é dia 15 de dezembro de 2016. Esse é o último Papo na Rede desse ano. A gente está terminando essa série de papos que a gente teve. Na realidade, o Papo na Rede está desde 2010, aí a gente está caminhando. E hoje a gente tem a alegria de ter com a gente Ed Renekiewicz para a gente conversar um pouco. Você que está vendo ao vivo esse programa, se você quiser mandar pergunta, aliás, eu queria já de antemão antecipar uma coisa. Se você mandar sua pergunta, mande assim, de forma curta e breve, senão a gente não tem como ler. Algumas perguntas chegaram assim, parece quase que um tratado, uma dissertação. Não dá pra ler. Faça uma pergunta objetiva ou mande um abraço, já está muito bom. Mas se você estiver aí, enfim, pode entrar na conversa. Ed, obrigado por você ter aberto a sua agenda. Eu que agradeço. Autor de Talmidim, de o livro mais mal-humorado da Bíblia, Uma Outra Espiritualidade, Vivendo com Propósitos, Quebrando Paradigmas. Você lembra, né? 1995. É isso daí. Quebrando Paradigmas. É legal. Sempre bom estar com os amigos. Bom ter você aqui. Sempre bom. Obrigado. Sempre Pergunta bom. que eu faria, assim, para nosso pontapé inicial. O que é que tá... O que te dá esperança hoje, Ed? Pensando naquilo que Jeremias fala, de que eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que é possível a gente hoje trazer à memória para renovar a esperança do nosso caminhar? Pensando assim, não só no fato que a gente vive um tempo difícil no Brasil, mas parece que o mundo vive de forma mais conturbada, a gente vai tomando mais consciência disso. Até porque no almoço você falou uma coisa interessante, o mundo continua o mesmo. Mas não dá a impressão que há 10 anos atrás a gente estava mais esperançoso? E que a gente em quem? determinado momento virou? A gente quem? Há 10 anos atrás eu tinha 10 anos a menos. Então, Então gente... eu 10 anos atrás, né? Então, a gente, digo, pelo menos aqueles que do final dos anos 80, dos 80 para cá, vinham lutando em busca de liberdade, enfim, né? A gente tinha uma impressão, e de repente, né, a impressão que dá, né, que de repente a esperança nos foi roubada, né, assim, ela tipo escorreu assim. E aí você vê uma falação desesperançosa, né? Então, a esperança, quando é roubada, é porque ela foi depositada em alguma coisa que pode ser roubada. Quando a sua esperança acaba, é porque ela estava depositada em alguma coisa que acaba. Então eu acho que para nós, a partir do nosso locus, da nossa experiência espiritual, a nossa esperança está naquilo que não pode ser roubado, que não acaba, que não pode decepcionar, que não pode desapontar. Então eu responderia que a minha esperança está na ressurreição, e mais precisamente no poder da ressurreição que atua no mundo. A minha esperança está nisso, que o mundo continua o mesmo, mas o Evangelho está aí, o Espírito Santo está aí, o sopro de Deus está aí, a beleza do mundo também está aí. Há coisas feias, há tragédias, há dores, há sofrimentos, há guerra, há fome, há miséria, sim, mas o outro lado também está. O Chesterton fala uma coisa interessante, que as pessoas têm dificuldade de crer em Deus quando falam do sofrimento. Se tem tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta miséria, então Deus não existe. E o Chesterton fala, tudo bem, então explica a beleza, a solidariedade, a generosidade, a bondade, explica a criatividade, explica o amor, explica a amizade. Então, são essas coisas que me dão esperança, que o poder da ressurreição atua no mundo. Eu penso que é isso. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
esse evangelho, esse poder do evangelho me dá esperança. Ele está aí. Uhum. E é por causa dele que a gente está vivo fazendo o que a gente está fazendo. Porque o poder do evangelho está agindo no mundo. É isso que me dá esperança. Então, nós teremos notícias ruins nas páginas dos jornais amanhã? Nós teremos, infelizmente. Mas nós teremos mobilizações de beleza, de generosidade, de grandeza do ser humano? Nós teremos. Eu acho que é uma questão de foco, para onde a gente quer olhar. Então, eu acho que se a gente olhar para o poder da ressurreição e buscar os sinais e as manifestações desse poder da ressurreição de Jesus que atua no mundo, o Espírito Santo de Deus, o sopro de Deus no mundo, a gente tem sempre esperança. Uhum. Por que você acha? Você falou da notícia ruim que a gente pode ler amanhã. Por que notícia ruim, na sua opinião, é sempre mais... vende mais, como se diz na linguagem do jornalismo? E por que, assim, que fica tão oculto, às vezes, essa beleza, esses sinais desse poder da ressurreição presente? Porque tudo aquilo que nos desestabiliza, tudo aquilo que nos joga e nos faz lembrar da nossa condição de vulnerabilidade, da possibilidade de que o mal nos alcance, da possibilidade de que a injustiça se manifeste contra nós, aquilo que mostra o quão frágil eu sou, me gera medo. Então, isso favorece aos mecanismos de controle. Aquilo que não me desestabiliza, não me amedronta, não me assusta, não me mobiliza. Eu contemplo e paro. Então eu acho que não é que a mídia ela vende notícia ruim. O ser humano é assombrado pelas notícias ruins o tempo inteiro. E é porque ele se depara com notícias ruins que ele vai tentar descobrir vacina. É porque ele vai tentar desenvolver tecnologia para fazer ponte, construir foguete. É o mal no mundo que nos mobiliza. É sempre a ação humana no mundo é sempre uma reação ao mal. Então parece que nós somos viciados em consumir esse mal para a gente se manter na direção de alguma coisa. Porque o belo nos leva à contemplação e talvez até uma certa alienação. Sei lá. O que me ocorreu agora? Mas é isso, o papo é esse. Você falou de medos. Quais são seus medos hoje? Meus medos pessoais, particulares? Eu posso dizer que eu tenho medo da contingência da vida? Não tenho. Medo das tragédias que podem afetar os meus horizontes de afetos. Eu não posso dizer que eu tenho medo disso. Eu já superei essa fase. Eu acho que eu tenho medo justamente... voltando à primeira questão do Fernando, eu tenho medo de perder a esperança. Tenho medo de me tornar cínico. Eu tenho medo de cair no comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tenho medo de deixar engajado. Tenho medo de deixar de acreditar. Eu tenho medo de deixar de caminhar na direção da minha utopia. Eu tenho medo disso, de me tornar cínico. E no que você está engajado hoje? Eu estou engajado na causa do Evangelho no sentido que se traduz em termos práticos da maneira como eu compreendi o Evangelho, que é um caminho de humanização. Então eu estou engajado na minha própria peregrinação espiritual, muito, muito mais consciente e profundamente do que eu acho que eu estive até hoje. Eu conversava com alguns amigos há poucos dias e eles, meio que fechando o ano, conversavam sobre quem me leva além.
E eu observei que no meu caso eu não procuro ninguém para me levar além, eu procuro alguém para me levar mais fundo. Então, uma coisa que eu estou muito engajado é o meu próprio processo de peregrinação espiritual, de que o evangelho que eu compartilho com os outros, ele seja primeiro de tudo uma experiência minha. E no sentido da minha própria humanização, ser um ser humano onde a imagem de Deus é expressa. E estou engajado em causas de mobilização para a humanização. Eu acho que essa é a grande síntese do Evangelho. É você servir ao seu próximo na direção de humanizá-lo. E humanizá-lo na perspectiva de que o Cristo é o paradigma da humanidade ou da humanização. Então, se você preferir, não é uma humanização, é uma cristificação. Uhum. É mais ou menos isso. Não é colocar o homem ou o humano no centro. Não, justamente toda vez que o homem vai para o centro, ele se desumaniza. Esse é o Evangelho, né? Esse é o pecado original. Sim. O pecado original é tirar Deus do centro, quer dizer, é a criatura pretender-se divina. Né? Essa nossa arrogância, essa nossa prepotência, essa nossa recusa de aceitação da nossa finitude é que nos torna egocêntricos e o egocentrismo gera a desumanização. Porque o egocentrismo vai sempre negar a relação com o próximo. O egocêntrico, ele sempre vai se relacionar com o próximo na perspectiva de usar o próximo para si. E toda vez que esse ciclo se estabelece em qualquer relação, em qualquer sistema, a desumanização acontece. Porque quando eu começo a usar você para mim, eu desumanizei você e comecei a me desumanizar também. Então, o homem no centro, o egocentrismo, ou o antropocentrismo, sei lá o quê, é o caminho da desumanização. Esse é o pecado original. Sim. Quando você falou do receio de você se tornar um cínico, me veio uma pergunta que é o seguinte: o que causa indignação em você hoje, Ed? O que te deixa indignado? Que eu acho que tem a ver com essa questão, assim, porque de certa maneira sentir indignação me resguarda de eu me tornar um cínico. Quer dizer, eu me deparar com realidades que eu vejo hoje, considerando esse paradigma que eu tenho do reino, ou de Cristo como modelo, e ver uma realidade do meu entorno. Quando você pensa nisso, ou quando a gente fala isso, o que causa indignação em você? Na sociedade, na igreja, na pessoa, enfim, no geral. O que causa indignação em mim é a maldade do que se considera bom. Porque a maldade do que se considera lúcido, a maldade do que se considera bom, a maldade do homem que se considera justo, a maldade do piedoso, a maldade do homem, não só do piedoso, mas a maldade do homem que se sente superior. A condição, quando um ser humano se coloca acima de outro ser humano, isso me causa indignação. Porque eu acho que essa é uma das manifestações do que a Bíblia chama de Lúcifer, de Satanás, diabo. Isso é um endemoniamento. É justamente, novamente, ali da humanização, da cristificação. Como que eu posso me considerar acima de um semelhante meu? Por quê? Porque eu estudei mais? Ou porque eu tenho mais dinheiro? Ou porque eu sou branco, ele não é? Ou porque eu sou negro, ele é branco? Sei lá o quê. Ou porque eu tenho uma ideologia X, ele tem uma ideologia Y. Quando
eu me coloco acima do meu semelhante e me julgo superior a ele, isso me causa indignação. E eu acho que a nossa sociedade hoje no Brasil e no mundo, né, ela é uma sociedade onde os grandes conflitos são conflitos de manifestação de superioridades. É uma sociedade de egos inflados, economicamente, ideologicamente, religiosamente, politicamente, seja lá o que for. Né? Então, a xenofobia, o racismo, o machismo, a homofobia, o choque de civilizações, o sectarismo religioso, isso tudo me causa indignação. Quando eu julgo você, eu condeno você e eu não me aproximo de você para servir você. Isso me causa indignação. E me causa muita indignação quando o fogo amigo me causa indignação. Como nós não conseguimos mais cooperar nem mesmo entre aqueles com quem concordamos. O que dizemos concordar, né? Digamos, ou que temos em comum mais do que temos de divergente. Nós não conseguimos cooperar nem mesmo entre os pares. Quer dizer, é a torcida brigando não contra a torcida adversária, é a torcida brigando consigo mesma, entendeu? Isso é um absurdo. Nós chegamos nesse ponto assim... Facções dentro da mesma torcida. Então me causa indignação e me causa uma tristeza profunda. Isso, indo nessa direção da indignação, não é uma coisa estranha isto porque você tem uma sociedade mais religiosa, não é? Que diz estar buscando transcender e coisas do tipo, e ao mesmo tempo, em paralelo a isso, você se depara com este eu sou melhor que você. Que mistério é? Quem que está usando mal? Qual é vamos dizer assim, onde que há a contaminação dos discursos religiosos que implicam em paz, em solidariedade, fraternidade, etc., mas no chão da vida a prática, não é? ela contradiz infinitamente isso. Eu acho que é justamente a pretensão nossa de acesso a uma verdade absoluta. E quando eu acredito que eu tenho a verdade absoluta, qualquer pessoa que se levanta contra a minha verdade absoluta é meu inimigo. Ela deve ser destruída, essa pessoa. Porque eu tenho a verdade absoluta. Se ela não concorda comigo, ela tem a mentira, ela tem o engano, ela está errada. E se ela está errada, é enganada, ou é mentirosa de propósito, propositadamente mentirosa, ela vai causar danos ao mundo e à sociedade. Então eu tenho que destruir quem não concorda comigo, porque eu tenho a verdade absoluta, eu tenho Deus certo. E mesmo que nós dois tenhamos o mesmo Deus, a visão que eu tenho de Deus é mais certa do que a sua. Eu enxergo certo Deus. Eu interpreto certo a vontade de Deus. Eu sei como é que Ele quer que você viva. E se você não concorda comigo, você vai me atrapalhar a ensinar para o Fernando o que Deus quer dele. Então eu tenho que destruir você para ensinar para ele. E isso é um grande contrassenso. Então, novamente, se a gente vai para uma postura de humildade, de nós somos semelhantes, nós todos estamos em busca de uma experiência de Deus que se revela, no nosso caso, na pessoa de Jesus Cristo como o Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça, de perdão, de reconciliação,
o Deus que abençoa o fraco, o desvalido, o oprimido, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o vulnerável, o pobre. Esse é o Deus de Jesus. Se eu estou em busca dessa experiência desse Deus, eu não posso experimentá-lo num caminho que nega os adjetivos que eu emprestei a esse Deus, ou que eu discerni nesse Deus revelado em Jesus. Então, a religião, na sua perspectiva sociológica, ela carrega na sua índole a violência. Porque ela se pretende detentora da revelação absoluta e da posse da verdade. E quem possui a verdade vai se levantar contra quem não concorda consigo. É um contrassenso, é uma incoerência interna do sistema e como religioso. Compatibilizar Jesus dizendo, eu sou a verdade, e em sendo seguidor de Jesus, não exercer esse tipo de ação? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o padre José Comblan, ele disse que o caminho de Jesus é o amor, que a verdade é o caminho do amor, e que aquele que está no caminho do amor encontrará a vida. E nós transformamos Jesus num dogma, num ídolo, e nós não vivemos a experiência. Assim, nós transformamos Jesus num ídolo do lado de fora da gente, e queremos fazer com que todas as pessoas se ajoelhem diante desse ídolo. Mas nós não fizemos a experiência do Cristo que vive em nós, de tal maneira que nós não fizemos a experiência crística de sermos uma expressão de amor na vida das pessoas. Sim. De não juízo, de não condenação, uma expressão de serviço, de diaconia, de lavar os pés. É isso que nós deveríamos ser. Mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós não encarnamos o Cristo. Não fizemos a experiência crística. Nós transformamos Cristo num ídolo que está do lado de fora da gente, e a gente tem que se ajoelhar diante dele e fazer todo mundo se ajoelhar também. E num pensamento mais helênico, Ed, do que talvez dentro da própria tradição judaica, que é essa questão de transformar em dogma, transformar em pensamento, em conceito. Então, por exemplo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente transforma isso num conceito, numa realidade teológica. E deixou de ser muito mais uma encarnação, uma experiência de vida, daquilo que gera em nós verdade e vida, que está relacionado com amor. Quer dizer, é mais conceitual do que vivência. Eu não sei tanto se isso é helênico ou se isso é moderno. Se é a racionalidade científica. Pode ser, no nosso tempo hoje. O cartesianismo da racionalidade científica, que a nova geração, ou os tempos chamados pós-modernos, já sacudiram e jogaram fora. No sentido de perceber que aquilo a que damos o nome de verdade tem dimensões que a razão não alcança. Que não é a racionalidade científica que vai me levar. Eu sempre dou o exemplo que eu posso dizer que a capa do meu iPhone é preta, e isso tem racionalidade científica. Mas eu dizer eu amo você e daria a minha vida por você é uma outra categoria de verdade que não tem nenhuma racionalidade científica. Não tem como provar se quando eu digo eu amo você e eu daria a minha vida por você, meu amigo, se isso é verdade ou mentira. Então a relação da espiritualidade é uma relação de uma dimensão de verdade dos afetos, não da razão científica. E quando nós queremos viver a religião
na categoria da razão científica, da prova por A mais B e do convencimento racional, do pragmaticismo racional, nós atropelamos essa dimensão dos afetos. Na verdade, nós nos tornamos violentos, né? Nós damos um tiro no pé. Nós matamos a essência da nossa mensagem e da nossa experiência. Sim, sim. Deixa eu ler uns e-mails aqui que chegaram, porque o pessoal tá mandando e-mail, a gente falou dos e-mails, exatamente. Joseli Fari Tomil, lá de São Bento do Sul, tá mandando um abraço pra gente. Aqui. Flávio também tá mandando um abraço pra gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Adriana de Barueri mandando um abraço. Mas eu tinha uma pergunta. Um abraço para todo mundo, né, que está assistindo a gente aí. Abraços e beijos, afetos. Não, tem alguém que mandou, acho que essa daqui não. Afeições. Tá difícil. Enquanto o Fernando acha lá, eu queria te ouvir um pouco sobre vida abundante. Deixa eu juntar com essa pergunta, desculpa. Tá aqui, eu achei que é do Carlos, não fala aqui de onde que é. Carlos Eduardo Araújo Pires, que é a questão de humanizar, essa questão, como que a pergunta que ele está colocando é como que isso envolve a comunidade, a igreja. Aí eu não sei se entra, Brega, se você quiser perguntar depois, mas quando você falou de humanização, desse processo de humanização, que é mais uma cristificação, como que conduz uma comunidade? Ele está falando da igreja, como que se humaniza a igreja hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer é perder a pretensão de fazer prosélitos. Eu acho que nós entendemos mal quando Jesus disse que nós deveríamos ir pelo mundo fazendo discípulos. Nós deveríamos ir pelo mundo vivendo do jeito que Jesus nos ensinou a viver. E à medida em que fôssemos vivendo do jeito que Jesus nos ensinou a viver, o Espírito Santo iria convencer as pessoas. O Espírito Santo iria acrescentar ao reino do Pai os que ele quisesse, ou do jeito dele, da hora dele, pelas razões dele, sei lá o quê. Isso não é minha tarefa, né? Nesse sentido, nós poderíamos traduzir melhor com a chamada de Deus para Abraão. Israel foi chamado para ser uma bênção para o mundo, não para converter o mundo à religião judaica. A igreja quer converter, né? A igreja como instituição religiosa nas categorias sociológicas, ela existe para fazer prosélitos, para fazer você crer do jeito dela, se comportar do jeito dela e cantar as músicas que ela canta e contribuir com seu dinheiro para as obras que ela sustenta. Então, esse é um projeto religioso. Então, como é que eu posso humanizar uma comunidade? Eu posso mobilizar essa comunidade para servir. Sirva as pessoas. Viva com as pessoas do jeito que Jesus ensinou que você deveria viver. Faça para elas o que Jesus faria. Reproduza Jesus na vida das pessoas. E deixa o resto que o Espírito Santo faz. Não se preocupe em fazer prosélitos. Não se preocupe em fazer a igreja crescer. Não se preocupe em vender o evangelho como uma mercadoria, como quem vende Herbalife, como quem vende computador, como quem vende carro, consórcio, sei lá o quê. Simplesmente manifeste o Cristo naturalmente. Acho que a preocupação de fazer prosélitos atrapalha bastante. Ocupa muito espaço, né? Muito. O que você diferencia fazer prosélito e fazer um discípulo?
Fazer um discípulo é fazer um discípulo de Jesus. Fazer um prosélito é dizer para ele que ele tem que perdoar e dar a ele 5 versículos que mandam perdoar para ele decorar. Isso é fazer um prosélito. Fazer um discípulo é andar com ele, chorar com ele, para ele se reconciliar com o irmão dele, com o pai dele, para ele perdoar o amigo dele, para ele perdoar a mulher dele, perdoar o filho dele, perdoar o marido dela, para ela, sabe? Fazer prosélito é ensinar o que o prosélito deve fazer. Fazer discípulo é estar ao lado, é partilhar a dor do seu próximo para ele viver a experiência da vontade de Deus na vida dele. Fazer um prosélito é dar a teoria. Fazer discípulo é estar ao lado, estar com, para que a teoria seja vivida na relação do afeto. Construída no relacionamento. Braga, plenitude, a sua pergunta, meu amigo. Vida abundante? Vida abundante. Porque, assim, ainda, infelizmente, digo por mim, né? É o que vejo, não mais o que vivo, mas é o que ainda vejo. Que o modo de interpretar o vim para que tenham vida e a tenham em abundância está dentro dessa explicação que você deu do fazer prosélito. Quer dizer, a vida, vamos colocar assim, vida abundante para muita gente é a formação de soldadinhos de chumbo, né, de prosélitozinhos, né, que saiam reproduzindo essa vida restrita à fronteira religiosa. E qual é seu entendimento sobre o que é que Jesus está propondo quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante? Se ele não veio para fazer judeuzinhos, né? Não veio para intensificar os projetos, né, que os rabinos e os sacerdotes tinham naqueles dias, mas para ampliar, quer dizer, a vida daquelas pessoas. O que hoje seria viver abundantemente? Diria, até acrescentaria assim, já para antecipar, porque alguns entendem isso também como uma espécie de vale tudo, né? E eu não entendo assim. Entendo vida abundante como imprimir significado na existência no seu todo. Mas ainda há essa sensação de que os ritos religiosos ou a atividade religiosa, os ires e vires, né, nos ambientes religiosos, pode rotular alguém e ele receber: poxa, você tem uma vida abundante em Deus, né? Mas por quê? Porque você está sempre ali na igreja, você está sempre... Sabe, essas coisas assim. O que caracterizaria vida abundante para valer? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com você que não tem nada a ver com a vivência religiosa, porque foi justamente contra isso que Jesus falou o que falou. Quando ele disse: eu vim para que tenham vida, ele está fazendo um contraponto ao ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e fazendo um contraponto ao lobo que vem para comer as ovelhas. Então ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ali em João 10, ele está fazendo um discurso contra justamente a religião e a seita farisaica do seu tempo, que controlava, que usava, que manipulava e na minha opinião, ela oprimia o ser humano com a sua perspectiva do divino, né? Então eu volto à minha tese central, que a vida abundante, ela é a experiência da minha humanidade na maior densidade possível.
da minha humanidade à imagem e semelhança de Deus. Então, o bom pastor, ele não toma para si a vida da ovelha, ele dá vida à ovelha, ele liberta, ele emancipa, ele conduz à autonomia e conduz à maturidade plena, ao tipo, esse processo da restauração da imagem de Deus em nós, que numa linguagem mais prática pode ser a construção das virtudes do Cristo em nós. Eu acho que essa é a vida abundante. É o tipo de ser humano que eu me torno, ou outra linguagem bíblica, o fruto do Espírito em nós. O que é vida abundante? É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Isso é vida abundante, a vida que o Espírito de Deus produz em nós. E essa vida abundante, ela é supracircunstancial. Existe um jeito de ser cheio do Espírito de Deus num corredor de hospital, um jeito de ser cheio do Espírito de Deus em lua de mel, existe um jeito de ser cheio do Espírito de Deus desempregado ou sendo promovido, sendo chefe, sendo subordinado, existe um jeito de ser cheio do Espírito de Deus sendo pai, sendo filho, sendo marido, sendo esposa. É isso, o ser humano nas circunstâncias em que ele vive, ele sendo humano no que ser humano conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso que é vida abundante para mim. Não tem nada a ver. E existe um jeito de ser cheio do Espírito de Deus, ou ser cheio das virtudes crísticas, ou ser crístico, digamos assim. Domingo de manhã cantando música na igreja. Uhum. E você pode ser um demônio no parque brincando com seu filho, e pode ser um Cristo cantando no coral da sua igreja domingo à noite. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que eu faço ou o que eu não estou fazendo. Agora, com certeza, quando eu estou numa relação humana onde há desumanização de ambas as partes, aí não está o Espírito do Cristo. E não existe vida abundante aí. Entendi. Muito bom, amigo. Entendi. Falei que a meia hora ia passar rápido, já deu 40. Acabou, né? Acabou o Papo na Rede 2016. Muito bem, muito obrigado. Boas provocações aí. Boas provocações. Por conta do café do Daniel Choi, antes do nosso papo. Quais os prognósticos para 2017, para a gente fechar o programa? Prognósticos para quem? Para mim, para o mundo, para o Brasil, para a Igreja Católica Apostólica Romana? Vamos falar de prognósticos de futebol para 2017? Meu time vai disputar Libertadores, o seu vai? O meu também vai disputar Libertadores. Não, nós somos campeões. Estamos curtindo aquela fase de campeão mundial. Estamos curtindo ainda, né? Tá bom. Tá bom. Prognósticos? Não faço prognósticos, não. Eu sublinho a esperança. Continuarmos... Bons olhos. Continuarmos enxergando o Espírito de Cristo se manifestando no mundo e nos rendendo ao Espírito de Cristo para que Ele se manifeste através de nós, inclusive. Será uma graça para nós. Isso aí. Você acha que esse é o nosso papel como líderes espirituais? O nosso papel como líderes espirituais é ajudar as pessoas a olhar para aquilo que é perene, para olhar aquilo que as circunstâncias, aquilo que permanece,
apesar de todas as circunstâncias, aquilo que permanece em qualquer circunstância. Esse eu acho que é o nosso papel. É olhar, discernir o Cristo e o poder da ressurreição presente no mundo, que é isso que realmente importa. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o mais importante é o amor. Mais importante é o amor. Obrigado, Amém. Ed. Obrigado pela sua presença, Valeu. amigo. Muito bem. Sempre bom Amém. ter você aqui. Pessoal Obrigado, que de acompanhou a gente está aqui. Obrigado. Esse programa fica depois disponível junto com os outros. Daniel Choi, obrigado pela sua generosidade, o seu Pelo carinho. ano, Daniel. Pelo ano todo. Pelo ano todo, pelos últimos 7 anos de Papo na Rede, que você aguenta a gente aqui. E é isso daí. Bom A gente Natal, volta boa virada de 2017, ano, se Deus a gente permitir. volta em E 2017. vamos caminhar. É. É isso aí. É isso aí. Beijo, tchau. Valeu.